Eu sei porque. Tá. Assim, gente, uma coisa que eu já vou avisar. Semana que vem, abram os e-mails acadêmicos de vocês, porque eu vou ser mais. Essa semana eu tô admitindo todo mundo, porque vocês viram, quando eu tenho que admitir alguém, eu perco a tela. Então, entrem usando o e-mail acadêmico. Semana que vem eu vou mandar o aviso pelo e-mail acadêmico. Hoje é hoje, mas semana que vem é semana que vem. Então, já vão olhando o e-mail acadêmico, certo? Então, o que eu dizia? Há uns 400 anos atrás, né, a gente não tinha esses códigos x mais 5 igual a 7. Nós tínhamos apenas a pergunta: qual o número real somado com 5 resulta em 7? Né? Então, essa codificação, ela é recente, certo? Ela é recente. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Professor. Fale. Não sei se é só para mim que o áudio tá bem baixo. É que eu assisto pelo celular, na verdade, né? Não tenho computador, então eu não sei se é só para mim que o áudio tá baixo. Vamos ver aqui. Eu desconectei ele e vou ver o meu áudio. Eu tô com quase todo ele aqui. Eu tô usando o microfone. Não sei. Eu acredito. Eu não sei se é só com você. Deve ser que é por causa do seu. É que é porque é no celular mesmo, então. Pra mim tá normal. Então, eu não sei. Eu uso o microfone e eu tô com ele. Eu tava com 96 de 100. Então, agora eu botei em 100. Né? Bom. Ok. Então, como é que a gente resolve uma equação? A ideia básica da resolução de uma equação é usar a operação inversa. Se eu estou somando alguma coisa, para descobrir esse número real que eu quero descobrir, né, se eu estou somando algo, e nós queremos descobrir quem é esse número real, então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar, né, trabalhar com a ideia de operação inversa. Né? Essa é a ideia principal na hora de resolver a equação. Qual é a operação inversa da adição? Se eu estou somando, para resolver a equação, eu vou ter que subtrair alguma coisa. Não é? Ou seja, aí vem aquela ideia. O 5 passa subtraindo, porque é assim que se resolve. Eu vou trabalhar com a operação inversa. Certo? Então, se eu tivesse, né, 2x igual a 4, né, por exemplo, escrever isso, vou botar minha... Vou botar a mesinha aqui, que eu já tinha esquecido da mesinha. Opa. Então, se nós tivéssemos, né, por exemplo, 2x igual a 7. Então, a pergunta é, qual o valor de x? Então, a pergunta. Qual o valor de x tal que multiplicado por 2 resulta 7. Essa é a pergunta que essa equação, que esse código esconde. Então, veja só, esse código esconde toda essa pergunta. Então você quer saber o x que multiplicado por 2 resulta 7. Então, para eu descobrir isso, eu vou dividir o 7 por 2.
né? Eu vou pegar o 2, que está multiplicando, e vai passar dividindo. Isso dá 3,5. Ou seja, 3,5 vezes 2 dá 7. Então, essa aqui é a ideia básica de equações que se estudou pela vida, né? Então aqui não é novidade. Tá? Então, a equação, ela trabalha com a operação inversa. Tá. Então, vamos lá. Então, as características gerais de uma equação. E essas características gerais de uma equação nós vamos verificar aqui nosso instrumento de trabalho da disciplina, que são equações diferenciais. A solução torna a igualdade verdadeira. E isso aqui é bem importante, gente. A equação, a solução, ela vai tornar a igualdade verdadeira. Então, isso aqui é algo bem importante. Ela sempre vai ser verdadeira, ou seja, a solução deixa a igualdade verdadeira. Tá, os valores conhecidos, ou melhor, os valores desconhecidos vão se chamar incógnita. Toda equação tem uma incógnita, certo? Então, toda equação tem uma incógnita. A incógnita é a pergunta, é o valor desconhecido. Então, toda equação, eu olhei para uma equação, a equação diferencial, ela tem uma incógnita, certo? A incógnita é a nossa interrogação, é a nossa pergunta. Isso pode ser valores numéricos ou expressões matemáticas. No caso de equações diferenciais, nós vamos estar trabalhando com funções. Bom, solução de uma equação é obtida pela aplicação da operação inversa. Então, essa aqui é outra ideia básica, uma característica geral. Eu estou trabalhando com equação, eu vou estar trabalhando com a operação inversa. Certo? Operação inversa aplicada à variável, ou seja, a variável, a incógnita, ela vai estar em volta de uma operação. Então, eu vou ter que aplicar a operação inversa para liberar a minha incógnita. Tá. Agora nós vamos partir para a palavra diferencial. O que é esse diferencial? Vimos o que é a equação. Agora temos que olhar para a palavra diferencial. Bom, diferencial está relacionado à derivada de uma função. Então, derivada é algo que vai aparecer bastante. Então, esse diferencial está relacionado à derivada. Certo? A incógnita de uma equação diferencial é uma função. Então, isso aqui é bem importante. A incógnita, ela é uma função. A incógnita, agora, é uma função. Certo? Então, aqui nós começamos a ver uma questão diferente. Tá. Então, uma equação diferencial, uma equação é diferencial se a incógnita, e aqui está errado, né? Aqui eu botei a função incógnita, não. Se a incógnita é uma função. E esta incógnita, ela está envolvida numa operação de derivação. Certo? Então, uma equação é diferencial se a incógnita é uma função e se essa incógnita está envolvida numa operação de derivação. Então, essa é a definição de equação diferencial. Então, na equação diferencial, nós temos derivada da incógnita. Certo? E a incógnita é quem? É uma função. Tá. Aqui nós poderíamos abrir alguns parênteses em relação a isso, né? O que é uma função? E aí nós temos que ver o seguinte, uma função, ela é uma
relação entre variáveis. Então, tem uma variável dependente e uma variável independente. Nós já vamos ter que falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas essa ideia básica aqui, ela é bem importante, né? A equação diferencial, eu tenho a derivada da incógnita, e essa incógnita é uma função. Ok? Ok. Bom. Então, e aí entra no variável independente. Vamos ver o seguinte. Né? Lembrando do cálculo, lá do cálculo. Uma função, ela é algo escrito genericamente dessa maneira. Ou seja, o que é essa expressão que eu escrevi em vermelho quer dizer? Que o y depende de x. Então, o valor de y depende do valor de x. Ou seja, existe uma relação de dependência entre x e y. Então, quer dizer que o y é a minha variável dependente e o meu x é a variável independente. Certo? Então, a minha solução de uma equação diferencial, ela é uma expressão em x, pode ser uma expressão em x e y, onde o x é a variável independente. Certo? Uma variável independente muito famosa é o t. Por que o t? Porque o t representa, na grande maioria das aplicações, o tempo. E o tempo, na grande maioria das aplicações, é independente. Bom. Então tá, estamos chegando já quase o finalzinho da primeira parte da aula, né? Eu vou fazer intervalo, sim. A gente já ir pegando a rotina da aula. Certo? Bom. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Ponteiro. Vou botar aqui. Tá. Então. Para pensar, né? Estamos chegando aqui agora, deixa eu ver aqui, 20 e 29, né? Então, para pensar durante o intervalo, determine a função y igual a f de x, na qual, em cada ponto do seu gráfico, a declividade da reta tangente é 2x. Tá. Isso aqui é um problema. É uma pergunta. Se eu tirar o determínio, eu poderia botar qual a, né? Poderia criar uma pergunta. Esse é um exercício lá da aula de comunicação, né? Eu tiro aqui o determine, ponho qual a função e ponho uma interrogação. Então, o que eu sei? Eu vou pegar quem é a incógnita. A incógnita é y igual a f de x. Ou seja, é uma expressão em x. Tá? Essa minha função, ela tem uma declividade da reta tangente igual a 2x. O que é declividade da reta tangente? Declividade da reta tangente é uma derivada. Então, ele está dizendo para mim que a derivada da minha função é 2x. Então, declividade da reta tangente em cada ponto, né? Ou seja, quando ele diz ao ponto, ele não diz qual ponto, ou seja, em cada ponto é 2x, ou seja, a derivada em relação a x é 2x. Então, a pergunta é: quem é o f de x? Ou seja, se o f de x é minha incógnita, a pergunta que eu estou fazendo é: quem é o f de x? Né?
Outra forma de eu ler esse problema, né, é qual a função cuja derivada é 2x. É outra forma de ler o problema. Certo? Vamos fazer um intervalo. Eu vou fazer um intervalo, não vou continuar tudo aqui, tá? Eu vou deixar essa tela aqui para vocês. Só vou desligar o meu microfone e a câmera. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá? Mas essa é... Agora é 31. E esse fica a perguntinha do intervalo. Então, voltamos. Voltaremos. 20 horas e 45. Certo? Então, o problema aqui é saber qual é a função cuja derivada é 2x. Né? Então, tá. Então, x é a variável independente, ou seja, x não é a minha incógnita. Né? A incógnita é o f de x. Então, a declividade da reta tangente corresponde à derivada de uma função. Ou seja, corresponde à derivada da função. Tá? Então, eu tenho df dx. Então, nós vamos denotar a derivada, nós já denotávamos derivada desde o cálculo 1 como df dx. Né? Ou seja, o f é a incógnita da equação diferencial e o x é a variável independente. Tá. Então, a minha equação diferencial que nós temos aqui é df dx igual a 2x. Ou seja, qual é a pergunta que está envolvida? Né? Qual a derivada, qual função cuja derivada é 2x? Né? Essa é a pergunta da equação. Qual a função cuja derivada é 2x? Né? Como a incógnita está envolvida com a derivada, então a incógnita está envolvida com uma derivada. Né? Então, a solução, né, ela vai ser obtida por integração. Por quê? Porque a gente vai precisar trabalhar com uma integração? Pela ideia da variável, pela a ideia da operação inversa. Né? Eu tenho uma... Né, pela ideia da operação inversa. Como nós tínhamos lá antes, né, a incógnita, se ela estava envolvida numa soma, para resolver a equação, eu tinha que fazer uma subtração. Se a minha incógnita é envolvida com a multiplicação, a equação eu preciso de fazer uma divisão. No caso da equação diferencial, a minha incógnita está envolvida com uma derivada. Qual é a operação inversa da derivada? É a integração. Né? Isso a gente falou bastante lá no início de cálculo 2. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que nesse cálculo 2 não, né? No início do grau B de cálculo 2, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa lá do grau B de cálculo 2. Né? Mesma ideia inicial da disciplina do cálculo 2. Né? Não tira quase nada. Então, né, aqui eu fazia um esquema lá no cálculo 2, né, que se eu tinha a F e a F zona. Se da F para F zona eu ia derivando, da F zona para Fzinha eu ia integrando. Então, nesse problema eu tenho a F e eu tenho 2x. Se da F para 2x eu vou derivando, ou seja, df dx é igual a 2x, então, de 2x para f, eu volto integrando, ou seja, f igual a integral de 2x. Né? Então, esse aqui é o caminho de ida, e esse aqui é o caminho de volta. Então, se eu vou derivando, eu volto integrando. Tá, então... resolver integrais já é alguma coisa que já não é mistério para nós. Já vimos isso lá no cálculo 2. Então, como é que eu resolvo a integral? Né? Sempre é bom. Fala. Pergunte.
Quem está perguntando? Entendi. O que está acontecendo? Travando para alguns. É isso? É do travamento? Sim, tá travando um pouco, professor. Então, eu vou tentar botar no cabo. O cabo é um pouco mais estável. Botei no cabo. Se for a minha, ele segura um pouco mais. Tá? Então, tá. Bom, então, não sei, integral e eu vou ficar x dx, né? Integral de x dx, x ao quadrado sobre 2. Ok. Então, então, tá. Agora o que acontece? Esse 2 ele pode simplificar com o 2. Tá precisando de ponteiro. Então, simplificando o 2, vai ficar x ao quadrado mais c. Então, o que acontece? Então, sendo c, né, como nós vimos lá no cálculo 2, c ela é uma constante de integração. E essa constante de integração, ela aparece bastante aqui para nós, ela vai nos perseguir bastante na disciplina. Essa constante de integração, ela é um valor real qualquer. Quando eu digo que é um valor real qualquer, são lá 40 alunos, então 40 de vocês podem, né? Eu posso pegar o CPF de vocês, pode ser o C. Vai mudar o resultado? Não vai mudar o resultado. Por que não vai mudar o resultado? Né? Porque o C é uma constante, C é um número. Então, quando eu fizer a verificação, ou seja, eu vou verificar se x ao quadrado mais c é solução, eu vou fazer a derivada, vou pegar o f e pegar essa expressão aqui e vou colocar no lugar do f. Na hora que eu pegar a expressão e colocar no lugar do f, eu vou ficar com a derivada de x ao quadrado mais c, igual a 2x. Desta maneira, o que vai acontecer? A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada da constante, pode ser o CPF de cada um de vocês, a derivada vai ser 0. Então, 2x mais 0 vai resultar em 2x mais x. Então, x ao quadrado mais c é a solução dessa equação diferencial. Desta maneira, né? Desta maneira, né? Nós temos, então, que encontramos uma solução da equação diferencial. Tá, então o que nós estamos verificando aqui? Né? Que para resolver a equação diferencial, nós vamos precisar ter integração. Vamos precisar recordar a integração. Então, por isso que temos aqueles dois vídeos lá que a gente fala de integração. A gente vai precisar resolver, principalmente agora no grau A. O grau B a gente também tem algumas integrais para resolver. Mas o grau A é puramente integração. Tá? Bom, neste exemplo, nós vimos que x ao quadrado mais c é a solução. Esta solução ela tem um nome, ela é dita solução geral. Por que esse geral? Né? A palavra geral está relacionada com uma generalização. Né? Quer dizer que ela vale
né, para qualquer C. Ou seja, nós temos uma família, né? Compartilhar um minutinho que alguém está. Tá, não. Tá. Acho que alguém tinha pedido para entrar. Tá. Por isso que eu peço para vocês, entrem, façam login com e-mail acadêmico, que é mais fácil de entrar. Aí também não preciso parar a aula, e aí na hora de parar a aula eu tenho que te compartilhar, tá? Então, como eu dizia para vocês, né? X ao quadrado mais C, a gente chama de solução geral. Por que ela é uma solução geral, né? Porque ela vale para qualquer C, né? Qualquer C. Não interessa, como eu disse para vocês são 40, posso pegar os 40 CPF de vocês e colocar no lugar do C, que está valendo, porque a derivada do C é zero. Né? Estou fazendo a derivada em relação a X, e essa derivada em relação a X é zero. E isso implica que eu tenho uma família de funções. O que é uma família de funções? Né? A solução geral, ela é uma família de funções. Certo? Ou alguns vão achar um campo de direções. Né? Então, uma solução geral de uma equação diferencial é uma família de funções. Então, o que acontece quando a gente tem essa palavra família de funções, né? Eu tenho aqui a função x ao quadrado mais c. Né? Então, essa aqui é a solução da equação diferencial. Né? Então, esse c aqui é menos 2. Aqui é menos 1. Aqui o c é zero. Então, aqui o c é igual a menos 2. Aqui o c é igual a menos 1. Aqui o c é zero. Aqui o c é mais 1. Aqui o C é igual a 2. Esses valores eu escolhi arbitrariamente para colocar aqui. Eu poderia ter colocado 7.250, mas não ia ficar legal o gráfico, né? Eu ia ficar lá em cima. Né? Eu poderia ter pego menos raiz de 255. Né? Ia ficar um gráfico lá embaixo. Mas ele ia ter o mesmo formato de uma parábola. Né? Tal e qual nós temos aqui. Ela seria uma família. Né? Ou seja, porque todas têm a mesma estrutura, o mesmo DNA. Por isso, uma família. Certo? Bom, essa hora alguém já deve estar pensando assim, mas lá no cálculo 2, a gente às vezes calculava o C quando era dada uma condição. Se alguém já pensou nisso, recordando o cálculo 2, está correto. Ou seja, eu já sabia que vocês iam passar por equações diferenciais, e eu já falava isso lá no cálculo 2. Né? Que é o seguinte. Né? Se eu der uma condição para vocês, né? Eu vou lá e dou uma condição. Vocês só podem calcular quanto vale o C. Podem, né? Então, tudo vai depender de uma condição. Bom, já vamos falar dessa condição. Vamos ver um outro problema. Por exemplo, obter a solução da equação. Tá. Quando eu tenho essa equação, né, nós temos que ver o seguinte. Né? Qual é a incógnita? A incógnita é a função f de x. Ou seja, nós queremos, a pergunta da equação é qual a função cuja derivada é e na menos 2x. Então, quando a gente identifica a incógnita, a gente também identifica o que a equação está querendo. Ou seja, é a função cuja a derivada é f de x. E o x é a variável independente. Né? Ou seja, eu vou ter y igual a f de x. Ou seja, eu vou ter, a minha resposta vai depender do x, que é
que eu identifico a variável independente aqui embaixo. Aqui eu identifico a incógnita. Tá. Como é que eu vou resolver esse problema? Bom, indo pela operação inversa da derivada. O senhor saiu, acho. Seu microfone tá no mudo, senhor. Vocês não escutaram eu dizendo, esse senhor de vocês é um idiota. Eu estava explicando lindamente para vocês. Deixa eu ver se está gravando ainda. A gravação foi iniciada, ou seja, se não me engano, está sendo gravado. E aí, no meio ali da explicação, deixei cair. Eu acabei apertando passei com a caneta em cima do telefone e tá bom. Tá. Então, como eu dizia, o f é a nossa incógnita, o e na menos 2x é a variável independente. Então, como eu estou trabalhando com uma derivada, né, para resolver esse problema aqui, eu vou precisar integrar. Então, né, ou seja, se eu tenho f e a menos 2x. Então, se dá f para e na menos 2x, eu vou derivando. Para fazer o caminho de volta, o retorno para casa, eu vou usar a integral. Tá? Então, vamos ver. Tá? Então, como é que vai ficar a resolução? F de x é igual a integral de e na menos 2x. Beleza. Tá. Como é que resolve a integral de e na menos 2x? Bom, isso aqui é uma integral por substituição, né? A gente viu lá no cálculo 2. E isso vai ficar menos 1 meio e na menos 2x. Né? Fazendo a verificação. Precisa fazer a verificação sempre? Não, né? Na aula de hoje a gente vai fazer a verificação para, vamos dizer assim, convencer, né? Para a gente ficar convencido de que resolvendo, né, aplicando os métodos clássicos de resolução de equação diferencial, a gente chega na resposta. Tá. Então, quem é a minha função? Primeiro, a nossa equação diferencial é, sempre vamos lembrar. A equação diferencial é df dx igual a e na menos 2x. Então, se eu pegar e derivar a f, eu vou encontrar e na menos 2x. Tá? Então, se eu derivar a f, eu vou encontrar e na menos 2x. Então, tá. Então, se eu derivar a f, então, eu vou botar f aqui. Eu tenho menos 1 meio é constante, sai para fora. Né? Menos 1 meio é constante, sai para fora da operação de derivada. Né? Ou seja, vai ficar menos 1 meio, né, de dx e na menos 2x. Se eu for fazer a derivada da constante, a derivada da constante é zero. Menos 2x. Então, agora eu tenho que resolver essa derivada. Né? Cálculo 1, cálculo 2, né? No cálculo 2 a gente também calculou umas derivadas. Então, isso aqui vai ficar menos 2 e na menos 2x. Igual a e na menos 2x, né? Se eu vou somar zero, não vai ter diferença nenhuma. Então, 1 meio. Menos 1 meio vezes 2, menos 2, isso dá 1, né? Então, vai ficar menos 2x igual a e na menos 2x. Certo? Então, verificamos a solução. E isso aqui vale para qualquer valor de C, qualquer constante. Né? Como eu dizia, pode ser o CPF de vocês, pode ser, sei lá, a raiz quadrada do CPF. Não interessa quanto vale o C. Né? Mas voltando à questão de cálculo 2. Lá em cálculo 2, né, vocês sabiam que eu podia dar uma condição e vocês conseguiam, então,
né? Determinar o valor de C. Né? Já vamos fazer algo parecido. Tá? Então tá. Então tá, aquilo que eu fazia anteriormente, né? Escrito de uma forma mais bonita. Tá. Ok, então verificamos a solução. Né? Então, aquilo que eu já dizia para vocês, né? Engenheiros controlam modelos físicos. Né? Que são esses modelos físicos? Né? Vigas, circuitos elétricos, reações químicas, escoamento de fluidos, né? Transferência de calor. Então, quando vocês fazem projetos de engenharia, vocês vão estar trabalhando com esses fenômenos. Tá? Esses fenômenos são os fenômenos básicos da engenharia de vocês. Então, esses modelos físicos, todos eles, são escritos por equações diferenciais. Certo? Porque em todos os modelos vocês vão ter, né, vão ter taxas, né? Ter taxas que vão estar relacionadas. Então, né, circuitos. Né, o que é a corrente? Corrente é a taxa de transporte de carga. Né? O que é o escoamento? O escoamento, você tem um fluxo, um volume que está em movimento, você tem uma vazão. Né? Ou seja, você tem um movimento. Apareceu um movimento, gente. Tudo que tem movimento tem equação diferencial. Não tem escapatória. Né? A própria viga se movimenta. Né? E durante a disciplina a gente vai trabalhar bastante assim com circuitos. Vamos ter algumas vigas. Né? Esse semestre eu vou trazer alguns problemas de calor mais, né? Semestre passado eu não estava tão inspirado com calor, mas esse semestre sim. Conversei também com o professor que trabalha transferência de massa e calor. Vou falar um pouquinho mais disso. Reações químicas, a gente não trabalha com reações químicas, né? Não temos engenheiros químicos na jogada, né? Bom, então aqui algumas, vamos dizer assim, filosofando um pouco sobre a disciplina, né? Então, nós sempre temos um problema físico e um problema relacionado a uma equação diferencial. E todas as soluções, né? Aquelas formuletas da física que vocês têm lá, bonitinhas, vocês tinham, por exemplo, nos livros de ensino médio, aquelas formuletas da física bonitinhas que estavam numa caixinha colorida, sim, aquilo é a resolução de uma equação diferencial já simplificada. Quando eu digo simplificada é porque geralmente esses modelos são bem complexos e são feitas simplificações da natureza para que a gente consiga, sei lá, ter uma fórmula mais bonita, mas às vezes a gente não consegue. Né? Tem que trabalhar com essa equação de forma mais bruta possível, né? Enfim. Então, alguns modelos de equações diferenciais, né? Uma equação diferencial, ela envolve uma taxa de variação. Então, por exemplo, qual é a taxa de variação mais básica que se fala desde cálculo 1? Taxa de variação, né? Ou seja, a velocidade. A velocidade é a taxa de variação mais básica desde cálculo 1. O que a velocidade é? É a variação da posição no tempo, né? Quando vocês estão andando estão no carro, vocês têm um velocímetro. Né? Aquele velocímetro não fica marcadinho a cada instante na mesma velocidade. Só você pegar lá a velocidade do Waze, né? Ela está mudando toda hora. Né? Todo instante ela está mudando. Ou seja, isso é a velocidade instantânea. Você faz um download. A cada instante, você tem
uma velocidade de download e recalculando o tempo que resta, né? Então, isso é uma velocidade instantânea, né? Então, no caso da velocidade, então você tem uma relação de posição, né? A posição de um objeto no instante t S é a posição. Esse S depende do tempo, ou seja, a posição depende do tempo. É assim que a gente lê essa expressão, né? É importante a gente escrever isso, né? Essa expressão aqui ela quer dizer o seguinte: a posição S depende do tempo. Certo? Então, a posição S depende do tempo. Então, a velocidade é a derivada dessa posição em relação ao tempo, né? Aqui é dt, não? Né? Então, a velocidade é a derivada da posição, ou seja, é a taxa de variação da posição. Então, essa é a taxa de variação mais básica. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor, né, que um objeto se movimenta com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Então, ele tem uma velocidade constante. Isso é raríssimo, né? Você ter uma velocidade constante. Né? Mas vamos lá. 5 metros por segundo. Ele está se movimentando 5 metros por segundo. Qual a equação diferencial do modelo? Bom, a equação diferencial do modelo é essa. V igual a 5. Né? Porque eu estou falando da velocidade. A velocidade é igual a 5. Porém, a velocidade é o quê? É a derivada da posição no tempo. Né? A gente viu no slide anterior. Então, a minha equação diferencial é ds dt igual a 5. Porque ds dt corresponde à velocidade. Ok. Quais as variáveis independentes do problema? Né? Ali é qual a variável, botei no plural, né? É qual a variável. Melhor, quais as variáveis, aqui está mal formulada, né? Mas quais são as variáveis? Vamos fazer o seguinte. Quais as variáveis? Vou fazer a pergunta. Quais as variáveis do problema? Qual a variável independente do problema? Agora ficou melhor, né? Vamos só dar uma arrumada aqui. Tá. Beleza. Então, quais as variáveis do problema e qual a variável independente? Então, o nosso problema é esse. V igual a 5, ou seja, ds dt igual a 5. Né? Corresponde a esse fenômeno aqui, de um objeto a 5. Não está compartilhando. Tá, obrigado. Agora sim. Tá. Então, o V é igual a 5 e o ds dt é igual a 5. Então, a pergunta é, quais são as variáveis do problema e qual é a variável independente? Pois bem, então, as variáveis são a velocidade, a posição e o tempo. Então, se eu olhar para o slide anterior, eu sei que a velocidade é uma variável, a posição é outra variável, que é o S, né? E T é o tempo. Então, são essas três variáveis que nós temos. Velocidade, posição e tempo. Tá. Ou seja, a posição ali representada no metro, o tempo representado no segundo e a velocidade, que é o metro por segundo. Também a gente pode ler dessa maneira.
Tá. Então a pergunta é, qual é a variável independente do problema? A variável independente do problema é o tempo, porque tanto a velocidade quanto a posição dependem do tempo. Desta forma, né, nós vamos para a segunda pergunta. Qual das variáveis é a incógnita da equação diferencial? ds dt igual a 5. Ou seja, qual é a incógnita? Se você olhar para esse conjunto de variáveis que você tem aqui, ele quer saber o que se está procurando, né, nessa equação diferencial. Bom, você está procurando a posição, né? Ou seja, a posição é a minha incógnita. É o que se encontra, né, na parte de cima da derivada, ds dt. Ou seja, o t é a minha variável independente, ela está embaixo. O s é a variável dependente, ela está em cima, que é a minha incógnita. Então, tá. Vamos para a pergunta D. Qual a solução geral da equação diferencial? Qual é a solução geral dessa equação? Muito simples. Se ds dt é igual a 5, né, ou seja, se a derivada da função s é 5, então a pergunta é qual é a função cuja derivada é 5. Então, para resolver isso, eu vou integrar o 5. Como é que fica a integral de 5 dt? A integral de 5 dt é 5t mais c, né? Ou seja, lembrando, a integral de dt é t. Então, a integral de 5 dt é 5t mais c. Então, essa, né, S igual a 5t mais c é a solução geral do problema. Tá, mas o c, o que a gente faz com o c? Né? O c é um valor que vai ser determinado por uma condição. Se eu for fazer o gráfico, né? Então, o t é minha variável independente. O s é a minha variável, é a minha incógnita, a minha variável dependente. Então, na hora de eu fazer o gráfico, eu sempre vou colocar a variável independente no eixo das abscissas. Então, o meu t, a minha variável independente, ela sempre vai ficar no eixo das abscissas. O c, né, pode ser qualquer valor, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser 1, pode ser menos 5, pode ser 5, pode ser menos 10, pode ser 10. Então, você vê aqui, ó, quantas curvas eu tenho, né? Aqui são só alguns exemplos dessas curvas, tá? Não são todas, são alguns exemplos. Mas a gente poderia pegar uma só dessas curvas. Bom, então aqui só para nós organizarmos o gráfico. Como é que a gente vai ter o gráfico da solução? Né? O gráfico da solução, né, a gente sempre tem que ver que o eixo das abscissas a gente coloca a variável independente. Né? Por exemplo, o tempo sempre vai nesse eixo. Posição, por exemplo, x, se eu estou avaliando uma coordenada. Enfim, tudo vai depender do contexto do problema para dizer qual é a letra que vai ali. Mas essa letra sempre vai estar representando a variável independente. Tá? E o eixo das ordenadas sempre vai estar representando a variável dependente, né? A incógnita do problema, o y. Bom, então nós aqui trabalhamos, né? Falamos bastante sobre o que é uma solução geral, né? A questão é, o que é uma solução particular? Solução particular nós estamos agora particularizando. Nós estamos pegando toda aquela quantidade de curvas e estamos escolhendo apenas uma curva. Então, como é que eu vou escolher, dentre estas curvas aqui, uma curva? Né? Como é que eu vou escolher? Eu quero a verdinha porque eu gosto da cor verde. Não, eu quero a vermelhinha porque eu gosto da cor vermelha. Como é que eu vou escolher? Eu não vou escolher, eu vou determinar. Eu vou determinar por uma condição. Então,
para escolher a curva correta, para ter a curva correta, eu preciso ter uma condição. Qual condição? A condição que o problema vai te impor. Tá? Isso não é uma condição que você vai descobrir, é uma condição que o problema vai apresentar para você. Por exemplo, se no instante t igual a 5, o objeto está na posição 4. Ok, ou seja, eu sei que nessa posição aqui é 4. E quando eu falo posição, é como se o trajeto fosse demarcado com aquelas placas, né? Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4, né? Metro 4. Como se fosse a trajetória fosse demarcada com plaquinhas, né? Então, ele está dizendo que no instante 5, ele está na posição 4. Então, tá. Então, como é que eu vou fazer isso? Solução geral, como é que eu vou determinar o C? Solução geral é 5t mais C, né? Então, eu quero determinar o C. Eu sei que o t é igual a 5, se o t é igual a 5, o S é igual a 4. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu pego essas informações? Como é que eu pego t igual a 5, S igual a 4 e jogo na equação? Substituo, né? Então, no lugar do S, eu vou colocar 4. No lugar do t, eu vou colocar 5, né? Então, 5 vezes 5, 25, né? Aí o 25 passa para o outro lado, vai ficar 4 menos 25, o C vai ser 21. Então, para essa condição, o meu C é igual a menos 21. Né? Então, a minha solução particular nessa condição é 5t menos 21. Então, por exemplo, se eu pegar esta expressão aqui, se eu pego essa expressão aqui, e vou fazer o gráfico dela, né? Então, eu peguei essa expressão e vou fazer o gráfico. Então, aqui fiz o gráfico. O que acontece? Né? Vamos interpretar o gráfico. Será que esse gráfico está certo? Será que esse gráfico, essa equação condiz com esse problema? Vamos descobrir. Ó, a solução geral não, a solução particular, né? Aqui eu tenho que arrumar isso aqui. A solução particular é S igual a 5t menos 21. Tá? Ou seja, o tempo é positivo, ou seja, o tempo é um número positivo. Né? No tempo igual a 0, o S é menos 21, ou seja, né? No S igual a 0, o movimento começa na plaquinha menos 21. Então, ele saiu da plaquinha menos 21, e no tempo, né? No tempo 5, né? No tempo 5, ele está na posição 4, né? É o que acontece aqui, ó. Então, ele leva, fazendo só uma leitura, ele leva 4,2 segundos para chegar na posição de referência. É como se, ele demorou 4,2 segundos para chegar aqui, ó, no S igual a 0. Então, ele estava em menos 21, andou 4,2 segundos e chegou no 0. Na plaquinha 0. E no instante t igual a 5, né? No instante t igual a 5, o S é igual a 4. Tal qual a condição, né, que nós tínhamos, né? Então, no instante t igual a 5, o S é igual a 4. Né? Então, t igual a 5, quando t é 5, o S é 4. Só vou arrumar um detalhe aqui, que eu vou ter que compartilhar rapidinho. Essa aqui é a solução particular. Beleza. Por isso, cada semestre a gente tem que fazer a gente corrige as coisas. Tá. Beleza. Ó, ali, solução particular, né?
Tá. Vamos aumentar a dificuldade do problema, né? Até agora, um probleminha de posição e tal. Vamos fazer um problema de reservatório. Então, vamos supor que a gente tem um reservatório e alguém foi lá no reservatório e fez um furo, né? Foi lá e fez um furo no final do reservatório e verificou que a taxa, né, a vazão de saída é menos 1 sobre 2 raiz de t. Então, é uma vazão de saída, por isso é negativo. Certo? Aquele sinal de menos ali não é à toa, é uma vazão de saída. Tá. Então, vamos responder esses itens. Quais as variáveis do problema, qual a variável dependente, qual a equação diferencial, obter a expressão, né? Temos uma condição e fazer o gráfico. Bastante coisa. Então tá. Quais são as variáveis do problema? Primeira pergunta. Tá. Então eu tenho um reservatório. Né? O reservatório tem uma vazão. Então vazão é uma variável. E a gente está chamando de vazão a letra Q. O T é outra variável. Bom, então, a gente pode ver o seguinte. O segundo é a unidade de uma variável, do T. O metro cúbico é a unidade de volume. Então, eu posso dizer que eu tenho vazão é igual a volume sobre tempo. O Q é a vazão, o V é o volume e o T é o tempo. Então, só olhando para o problema, a gente já tem que identificar essas três variáveis. A vazão, o volume e o tempo. Né? Na leitura inicial, na interpretação inicial do problema, a gente tem que enxergar essas três variáveis. Tá. Vazão, volume e tempo. Isso tudo está representado naquela equação ali. Q de t é igual a menos 1 sobre 2 raiz de t. Tá. Qual a variável independente? Ou seja, o problema depende de quem? Né? A expressão, a vazão depende de quem? Ela está variando no tempo, ela é instantânea. Né? Se tivesse um medidor de vazão, a cada instante ela estaria marcando uma vazão diferente. Tá? Assim como o velocímetro lá do Waze. A cada instante ele está marcando uma velocidade diferente. Né? Então, no esvaziamento, né, para cada instante a gente tem uma velocidade, um volume. Um volume que depende do tempo. Por isso que aquele F de T. Ou seja, o volume depende do tempo. Então, portanto, o tempo é a variável independente. Né? Então, a variável independente de um problema é aquela variável que todas as demais dependem. Pode ter só uma? Pode. Pode ter várias? Pode. Lá em cálculo 2 a gente viu que podiam ter várias variáveis, né? Bom, então nós já vimos quais são as variáveis do problema. Qual a variável independente? Tá. Qual a equação do problema? Então, a equação do problema é equação diferencial. Então, está dizendo que, como a vazão é a taxa de variação instantânea do volume no tempo, né? Ou seja, o volume está variando no tempo, então eu tenho que o Q é dV dt. Ok? Então, o dV dt é igual a menos 1 sobre 2 raiz de t. Né? Ok. Então, a minha equação diferencial é dV dt igual a menos 1 sobre 2 raiz de t. Então, essa é a minha equação diferencial. Que é o que foi dito aqui. Então, essas três primeiras questões, nós estamos fazendo uma análise, estamos fazendo uma leitura do problema e esmiuçando cada um dos pontos. E nós chegamos que a minha equação diferencial é dV dt igual a menos 1 sobre 2 raiz de t. Tá. Agora vem a pergunta mais safadinha. Obter a expressão geral da relação entre volume e tempo.
Tá, como é que eu vou obter a expressão entre volume e tempo? O que a gente tem que ter claro? Né? O volume, né? O volume para vazão. Se eu faço a derivada do volume no tempo, eu tenho a vazão. Né? E se eu tenho, então, se eu tenho a vazão, se a vazão é conhecida e eu quero voltar para o volume, eu vou fazer a integração. Então, o que vai acontecer? Então, se essa é a minha equação, logo, para eu obter só o volume, eu vou precisar integrar a vazão. Né? Então, é o que nós tínhamos aqui. Para eu obter o volume, para eu sair da vazão e ir para o volume, eu vou precisar fazer a integração. Aqui, né? V é igual a integral de menos 1 sobre 2 raiz de t. Como é que a gente resolve essa integral agora, gente? E agora? Que integral horrível, professor. Bom, primeiro, né? Menos 1 meio, ele é constante. Ah, não enxergo menos 1 meio aqui. Isso está muito obscuro, né? A gente sempre tem que enxergar isso aqui, né? 2 raiz de t é igual a menos 1 meio vezes 1 sobre raiz de t, né? Se eu tenho tudo isso aqui integrando, isso aqui tudo pode ir para fora, né? Tá. Mas da onde que saiu esse t na menos 1 meio? Né? Isso é muito obscuro ainda. Então tá. O que é a raiz? A raiz nada mais é do que t na 1 meio. Tá, mas da onde que saiu o sinal negativo? Bom, ele está no denominador, então se ele está no denominador é t na menos 1 meio dt, né? Tá aí. Então, é 1 sobre t ao quadrado, vai ficar integral de t na menos 1 meio. Então, são todo esse processo aqui, que já deve ser bem familiar para vocês, né? Esses processos algébricos aqui. Tá, então agora nos resta o quê? Fazer a integral de t na 1 meio. Menos 1 meio, né, professor? Não 1 meio. T na menos 1 meio. Ok. Então. Como é que eu faço a integral? Né? Então, como é que fica? Vai ficar t na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Então, quanto é que é menos 1 meio mais 1? É 1 meio. Menos 1 meio mais 1, 1 meio, né? Tá, agora, quanto é que é 2 vezes 1 meio? Quanto será que vai dar essa continha? Vou apagar isso aqui. Vai ficar menos t na 1 meio. Por que ficou menos? Porque 2 vezes 1 meio é 1, né? Então, vai sobrar apenas o menos. Dessa maneira, a expressão do volume vai ficar menos raiz de t mais c. Então, essa aqui é a solução geral do problema. Né? Essa é a expressão geral. Então, v é igual a menos raiz de t mais c. Ok. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Obtemos a solução geral. Agora, ele diz o seguinte. Se o volume inicial é 10 metros cúbicos, em quanto tempo demora o esvaziamento? Tá, mas como é que eu vou saber o volume? Quanto tempo ele vai demorar se ele não me dá uma condição? Ele me dá uma condição. Ele disse que o volume inicial, ou seja, no tempo igual a 0, o volume é 10. É isso que ele está dizendo. Eu tenho a minha solução geral. V igual a menos raiz de t mais c. Ele está dizendo o seguinte, o volume inicial é o volume no instante t igual a 0. Então, quer dizer que quando o tempo é 0, o volume é 10. É isso que ele está dizendo para nós. Né? Então, está dizendo que o volume é 10 quando o tempo for 0. Então, no lugar do V eu vou botar 10, no lugar do T eu vou colocar 0.
Tá, ok. Então não é difícil. Então eu vou descobrir que a minha constante de integração nada mais é do que 10, né? Já está mais parecido com o que a gente viu lá no cálculo 2, né? Então, C igual a 10. Portanto, Professor, o senhor se mutou aí. eu posso me mutar, né? Ok. Desmimutei. Tô falando agora. Tá. Ah, agora eu não compartilhei, né? Vamos compartilhar. O professor hoje está voltando das férias. Faz uma semana. O professor perdeu a prática. Não. Tá, isso aí. Beleza. Tá, então. Então a minha solução particular é essa aqui, né? Ou seja, o volume depende do tempo e na condição que foi me apresentado, né? Na condição que foi apresentado, essa aqui é a expressão que rege o volume nesse processo. Tá. Aí ele faz uma perguntinha. Se o tempo inicial é 10, quanto tempo demora para o esvaziamento? Ele não terminou de responder a pergunta, né? A pergunta é quanto tempo ele vai demorar para o esvaziamento? Ou seja, quando é que ocorre o esvaziamento? O esvaziamento é quando o volume é zero, ou seja, não tem mais água lá dentro, né? Não tem mais nenhum líquido lá dentro. Então, o volume é zero. Tá. Então, quanto tempo é para o volume ser zero? Eu vou colocar no lugar do volume o zero e vou descobrir quanto vale o T. Ou seja, o T passa para o outro lado e eu vou fazer a pergunta. Bom, se raiz de T é igual a 10, quanto é que vale o T? Vale 100, né? Eu levo os dois lados ao quadrado, tenho o T igual a 100. Ou você se dá conta da pergunta. Se raiz de T é igual a 10, quanto vale o T? Vale 100, né? Porque raiz de 100 é 10. Mas se a lógica não ficou clara, né, a gente precisa ter um algoritmo, então a gente eleva os dois lados ao quadrado, né? A operação inversa. Qual é a operação inversa da raiz? O quadrado, né? Então vai ficar a raiz de t ao quadrado dá t e 10 ao quadrado dá 100. Ok. Né? É isso. Então o tempo para esvaziamento é 100 segundos, né? Por que é segundos? Porque a unidade de medida que nós estamos trabalhando é o segundo. Então, 100 segundos. Então, portanto, o esvaziamento leva 100 segundos. Muito bom. E aí, por fim, a gente vai fazer o gráfico, né? Qual é o gráfico? O gráfico da nossa solução. Então, eu vou pegar, e aí o gráfico da solução de um problema como esse tem que ser da solução particular, né? Então, se o volume é 10 menos raiz de t, e eu vou fazer esse gráfico, esse aqui eu fiz no GeoGebra. Então, lembrando, o meu eixo T, o meu eixo das abscissas, o eixo, né, das abscissas, ele vai constar com a variável independente, vai constar com o T. O eixo das ordenadas vai ficar com a variável dependente, o V. Então, fazendo o gráfico, nós temos aqui qual era o volume a cada instante. Então, qual é o volume a cada instante? Então, o volume a cada instante, né? O que acontece? Então, no instante 10, no instante 20, 30, 40, e assim por diante. E a gente vê que no instante 100, né? No instante
100, quando T é igual a 100, o volume é 0. Então, no instante 100, o volume é 0. Professor, Fale. no GeoGebra, então, tu colocou aquela A expressão? essa expressão ali e ele deu esse gráfico. Isso. Só que lá no GeoGebra, tu vai escrever y igual a 10 menos raiz de x. Né? No GeoGebra não tem V e T. Não tem V e T, sim, claro. Mas aí Isso. só colocou lá e ela deu esse gráfico. Isso, exato. Show. Tá? Bom, beleza. Tá aqui. Tá. Então tá. Então esse era um problema, né? É um problema bem comum, né? E aí eu peguei um outro problema. Problema de calor. Né? Probleminha de calor. Esse probleminha de calor aqui, eu mudei ele porque agora, eu gostei desse problema porque a gente sai do tempo como variável independente e vai para a posição, né? Então, o que nós temos nesse problema? Eu tenho o seguinte, então, uma barra de comprimento L, né? E engastada em uma parede com uma temperatura constante de 100 Celsius, ou seja, a temperatura da parede é de 100, né? A temperatura da barra depende da posição. E tem distribuição menos 2x graus Celsius por metro. Isso quer dizer o quê? Vamos entender o problema. Né? Ele está dizendo que essa parede aqui, a temperatura é constante de 100. Então, cada pontinho aqui, né, eu tenho uma temperatura diferente. E essa temperatura vai diminuindo conforme eu vou me afastando da parede, né? Se a parede está 100, né, e eu estou mais distante da parede, essa temperatura vai diminuindo. E como é que ela vai diminuindo? A taxa de menos 2x graus Celsius por metro. Né? É isso que está acontecendo. Ok. Bom, então tá. Então, de novo, as mesmas perguntinhas para a gente analisar o problema e interpretar o problema. Quais as variáveis do problema? Qual a variável independente? Qual a equação diferencial? Qual o comprimento, ou melhor, qual a temperatura na ponta da barra, se o L for 30, né? Ou seja, a barra tem comprimento L igual a L, né? Então, por isso L igual a 30. Tá. Quais as variáveis do problema? Bom, temperatura. É um problema de temperatura. Posição, o X. Então, são dois problemas. Tá faltando aqui a vazão, né? Que seria o grau Celsius por centímetro. Então, você vê, nem sempre o tempo é a variável independente. Né? Nem sempre temos um problema de tempo. Então, a minha variável independente agora, ela vai ser o tempo. Ou melhor, desculpa. A minha variável independente agora não vai ser o tempo. A minha variável independente vai ser o X, vai ser a posição. Ou seja, em cada ponto, eu tenho uma temperatura. Né? Qual é a equação diferencial do problema? A equação diferencial do problema é dt sobre dx. Por quê? Porque você tem aqui graus Celsius por metro. Então, você tem graus Celsius, que é o T, por metro, ou melhor, por centímetro, que é o X. Aqui está por metro, né? Por centímetro, viu? Deixa eu arrumar isso aqui. Só para a gente... Eu tinha começado por metro, mas depois eu mudei para centímetro. É por isso que tem um problema. Tá? Mas a unidade medida é centímetro, tá? Quando aparece metro, depois eu vou arrumar isso aqui. Quando aparece metro é porque é centímetro. Tá. Então, a unidade medida é graus Celsius por centímetro. Então, eu tenho a derivada da temperatura em relação à posição. Tá? Ok, então a minha equação diferencial é
é dt dx igual a menos 2x. Então, como é que eu vou isolar o t? Tá? Como é que eu vou isolar o t? Para eu isolar o t nessa equação, eu vou ter que integrar o 2x. E isso vai acontecer na letra D, né? Ele está perguntando qual é a temperatura na ponta da barra nessa condição. Se a ponta da barra é 30 centímetros. Você tem uma barra de 30 centímetros. Qual é a temperatura na ponta? Muito simples. Eu vou ter que integrar essa equação. Tem a equação diferencial, né? A taxa de variação. Para isso eu vou ter que integrar, vou isolar o T, que a pergunta é o tempo, a melhor temperatura. Então eu isolo a temperatura. Então aqui é a integral de menos 2x. Integral de menos 2x, nós já vimos isso, é menos x ao quadrado mais c. Né? Ok. Né? Então, ela está engastada na parede, né? E essa parede é de 100 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que quando o x for zero, que aqui na posição aqui é o zero, né? A temperatura é 100. Então, nesse ponto aqui que ela está grudada na parede, x igual a zero, a temperatura é 100. Então, no lugar do t eu vou botar 100 e no lugar do x eu vou colocar zero. Então, olha só. O meu c vai ser 100, né? Porque vai ficar 0 ao quadrado. Né? 0 mais c dá c. E c é igual a 100. Então, a minha solução particular é t de x igual a menos x ao quadrado mais 100. Né? Simples, 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 simples. E aí a minha pergunta, né? Se eu tenho... agora eu botei em centímetro. O professor não... Tá. É em metro, então. Esse problema de unidade medida, a gente sempre tem que tomar cuidado. Principalmente o professor de vocês. É metro mesmo. Porque se eu botei em metro, né? E aqui está em centímetro, como é que eu coloquei aqui? Em metro. Então, se é 30 centímetros, é 0,3, né? Então, tomar cuidado. Viu, professor? Então, vou arrumar depois lá o restante. Isso é material do semestre passado que eu acho erro. Vocês já estão tendo material já corrigido. Tá. Então, se eu coloco, se o comprimento da barra é de 30 centímetros, então eu vou botar 0,3. Então, a temperatura na ponta da barra é de 99,91. Né? Então, é muito pouquinho, professor. É pouquinho, mas... Claro que aqui meu modelo é mega simplificado. Por que ele é mega simplificado? Porque eu não estou considerando o tempo de exposição, porque tempo também é uma variável importante que foi esquecida aqui. Qual é a outra variável, qual é a outra condição importante que foi esquecido aqui? Temperatura ambiente, a gente não está considerando o que está acontecendo na volta. Isso também é agregado na nossa equação. Você vê, quando você pega um problema, você tem que considerar várias coisas, né? E aí, conforme eu vou agregando temperatura ambiente, quanto tempo que essa barra está exposta nessa temperatura, isso vai aumentando a dificuldade de resolução, certo? Bom, vamos ver. Então, acabou a apresentação. O professor tem um monte de coisa para corrigir e eu vou corrigir, certo?